Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está iniciando o Atualidades Pampa. E a gripe H1N1 é considerada a mais violenta, causadora do maior número de mortes dos últimos anos aqui no nosso estado, no nosso país. Informações do protesto, da desocupação da Secretaria do Centro Administrativo, os jornalistas, as denúncias sobre o jornalista que teria sido preso, a desocupação da Secretaria da Fazenda, algumas denúncias, isso está dando pano para muita manga. E a polícia do Rio de Janeiro acabou concluindo um inquérito sobre o estupro coletivo daquela jovem. Esses são alguns dos assuntos da Atualidades Pampa de hoje, mas também vamos falar sobre a guerra, ou pelo menos uma tentativa, esse foi o termo usado, que o presidente em exercício do nosso país, Michel Temer, declarou ao jornal New York Times. Isso parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira não, né? A gente até acha que parece brincadeira, mas não é brincadeira, a coisa está realmente muito complicada. Mas você sabe que chegou a hora de você ter o seu encontro com as notícias que marcaram esta sexta-feira, vão se reproduzir, vão repercutir, como diz agora a palavra do momento, durante o final de semana, o seu encontro com a notícia e também com o bom humor desta seleta e distinta bancada do Atualidades Pampa. Fique conosco. Hoje os meninos estão todos assim meio andinos. O Chicão Tofani está fazendo uma homenagem hoje ao peru na cabeça. Peru, que é um país que eu estive lá, fui muito bem tratado, gravei lá, e o Peru eliminou o Brasil, e o Peru usa essas toucas ímpias, peruanos. Sim. E, inclusive, joga hoje com a Colômbia pelas quartas de final da Copa América. Então, fique conosco, porque está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, num momento em homenagem ao Peru, o Atualidades Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. É verdade, é verdade. É verdade, Mari Barcelos. Aliás, a notícia da declaração de guerra ao jornal New York Times do nosso presidente em exercício, Michel Temer, é a notícia que o senhor abre hoje o nosso programa. É verdade. O jornal New York Times, o maior jornal americano, Sim. o maior jornal do mundo, vamos dizer assim, colocou uma manchete dizendo que o Brasil tem que receber a medalha de ouro da corrupção. Que horror isso, hein? Aí o governo brasileiro, a chancelaria brasileira, imediatamente se abespinhou. Abespinhou. Abespinhou é abestalhar-se com espinhos. Na garganta. E aí fizeram uma reclamação, vamos abrir uma guerra contra este jornal. Por favor, eles colocaram uma verdade, medalha de ouro da corrupção. É esse o epíteto que tem que ter justamente o nosso país nesse momento. É um momento de grande vergonha para todos nós brasileiros, mas nós temos que passar por isso, ir ao fundo do poço para depois poder emergir. O problema é que... O problema é emergir. O New York Times, historicamente, sempre considerou a América Latina não como América Latina, mas como América Latrina. Mas isso o Brasil, um tanto quanto o quintal desse território latino-americano. Eles gostam de pegar o aspecto folclórico, não tratam a América Latina com seriedade nunca. Mas pode tratar? Não dá para tratar. Não. Tem que tratar. Eu acho que tem que tratar com respeito. Não misture. Uma coisa é tratar com respeito, mesmo numa circunstância desfavorável que nós estamos vendo do ponto de vista político. Existe um pressuposto chamado o respeito, que é uma condição básica do jornalismo. Mas aqui não tem respeito. O New York Times não é um jornal de humor. É verdade. É um jornal de críticas, de comentários e tal, mas não pode ficar jogando. Os correspondentes aqui vêm para tomar caipirinha, ir a Copacabana e tal, olhar o mulherio. Carnaval, bumbum, mulata. Eles encaram o Brasil assim, não, digo isso.
Porque eu estive na redação do New York Times, eu sei como é que eles tratam o Brasil. Sim, não é um achismo, é uma realidade. O senhor não acha que nós que deveríamos impor o respeito? Nós não nos damos respeito. Parei um pouquinho. Não deprecie, não, absolutamente. Não deprecie tanto. Nós estamos vivendo episódios. Então, mais ou menos. Mas a nossa... Não deprecie. Para aí um pouquinho. Um drops de 15 segundos. A Venezuela não tem nem papel higiênico e nem preservativo. Mas tu não pode nos comparar com a Venezuela. Não, a América Latina, vamos falar da América Latina. Não, mas nós estamos o Equador falando do tem um presidente que deu um canetaço, vai ficar o resto da vida lá. A Colômbia melhorou, mas a Bolívia é o paraíso dos índios da cocaína. Tá, mas nós estamos falando do Brasil. A Argentina está dando a volta depois de anos de uma mas então já estão querendo derrubar o Paraguai, o ex-presidente tinha 20 amantes. E o Brasil, a presidente está brava porque não deu para ela agora o avião. Para aí. Não, mas não, isso não justifica. Não justifica a ironia e essa sacanagem que querem fazer conosco. É isso, nada mais. Essa confusão. Não é digno. Se fosse assim, um jornal cômico, humorístico de Paris... Charlie Hebdo. Aí vai. Mas agora, para o New York Times tem que ter uma postura de respeito com o Brasil, sim, por piores que sejam as nossas... O próprio jornal é de mais respeito, é isso que tu estás dizendo. Essa confusão começou no final de 2007, início de 2008, quando o correspondente Larry Rutter, da do New York Times, encrencou com o Lula falando da cachaçinha. Ali começou a ironia e o deboche. Aí bater de frente, coisa e tal, a chancelaria entrou em campo, nomearam o Alexei Barrenuevo como novo correspondente do Brasil. Mandaram o Larry Rutter de volta para casa, nomearam um novo correspondente do New York Times, que passou a enxergar o Brasil de forma diferenciada. É o fenômeno latino-americano, o Brasil, a nova potência, a potência do futuro, aquelas matérias babacas que a gente vê. O problema está no fato de que os correspondentes do New York Times do Brasil, eles têm o péssimo hábito de não relatar o que vê, e sim a sua opinião sobre o que estão vendo. E eu acho que correspondente é uma coisa, articulista e colunista é outra coisa. O seu Armando Burdi, quando escreve a sua coluna para o Jornal ao Sul, ele dá a sua opinião, ele coloca fatos e opina sobre os fatos. Agora, se o senhor Armando Burdi for convidado para ser o correspondente do Washington Post em Porto Alegre, ele vai dar a notícia. Quem vai julgar e interpretar a notícia é o leitor do Washington Post. É diferente. O problema é que os correspondentes do New York Times no Brasil, como foi dito aqui, vêm de férias. O escritório do New York Times é no Rio de Janeiro. Doutor Vitorino, quem não se dá respeito não é respeitado. O Mário tem toda a razão. Respeitar essa América Latina aí... Vocês estão falando de coisa diferente. Eu estou dando a informação sobre o respeito à profissão, à sua atividade laboral. Então troque-se o correspondente. E eu vou falar sobre outra coisa completamente diferente. Boa noite. O cabelo da Magna é lindo. Opa. Tintura ou tonalizante? Tintura e tonalizante. Tintura na raiz que tá branca e tonalizante depois para dar com esse colorido e até mesmo porque eu faço reflexos, Mara, e aí para dar essa cor assim. Então, mas eu também não sei te dizer qual é a cor, qual é nada. Então, assim, eu uso tintura para pintar a raiz, para dar o fundo e depois tonalizante para dar o colorido. Sou fã de toda a bancada. Mara. Beijos, Mara. E a propósito de cabelos, tá muito bonito o corte de cabelo feito pelo Nenê hoje, que cortou o seu cabelo. Tá bem. Que bom. $100, ele pagou $100. Eu decidi cortar o que ainda tem de cabelo. Mas tá bem. Eu decidi cortar o que ainda tem de cabelo. Mas tá bonito. Tá bem, de vez em quando é bom. Minha idade cabeluda, a menos que tivesse uma cabelada completa. Né? Por exemplo, Mário Marcial, se resolver usar cabelo nos ombros, ele pode, porque ele tem um cabelo normal. Ficaria ridículo de cabelo nos ombros. Eu acho que o Mário merece um drops. O Mário está produzido na linha Stealth, que é aquela tecnologia... O quê? Stealth, que é sombra em inglês, que é a tecnologia dos aviões invisíveis, que é o B-22 e o F-22 também, que é esse cinza, a prova do radar, fazendo um degradê com preto, e o cabelo, ele é um cinza
com um leve tom de castor. Você está querendo dizer que o Marne passa como uma sombra em qualquer lugar, não é? Exatamente. O senhor Alcir de Pelotas diz o seguinte, mudando completamente de assunto, porque esse negócio de cabelo está ficando meio crítico. Para resolver todos os problemas financeiros da educação, saúde e segurança do Estado, é só cortar, não é o cabelo, número de vereadores, ficando 12, e deputados corta 60%. E no Brasil, um deputado federal e um senador por estado. Fazer uma auditoria em todas as repartições públicas para enxugar. Só assim teria alguma solução para todo cidadão que paga impostos. Alcir de Pelotas. O que tu acha, Marne, o Armando Burdi? Olha, te ofendeu. Parou, não provoca. Eu não deixava assim comigo. Sabe que o eixo do noticiário hoje se deslocou de Brasília para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Diário Oficial do Rio de Janeiro publicou um decreto de estado de calamidade pública. O governo do estado do Rio de Janeiro, aliás, é o tema principal. Eu estava há pouco olhando o post do Jornal do Sul, que atualizadíssimo. Rio decreta calamidade por crise financeira e Olimpíada. E olha, o governador, o atual governador do Rio de Janeiro, é o governador interino, substitui o Luiz Fernando Pezão, é Francisco Dornelles, que em 85, há 31 anos, era ministro da Fazenda. Ninguém precisa mostrar nada para ele dos números, ele sabe tudo, um grande economista. Decretou o estado de calamidade pública. O que sobrinho de Getúlio. Sobrinho de Tancredo. Não é de Getúlio? E também, por parte de Dornelles, Getúlio também. Tem berço. E o Rio de Janeiro está num estado de uma calamidade terrível. Eu vou dar apenas 2 números. A folha de pagamento do Rio de Janeiro é de 2 bilhões 140 milhões. Falta pagar da folha de maio aos servidores públicos 460 milhões de reais. Não tem dinheiro e não tem sequer previsão. No fim do mês, um calendário. Não tem previsão para pagar. E o final do mês de junho está chegando. O que é que o Rio de Janeiro tem hoje como dado concreto? Chegar ao fim do ano com um rombo nas suas finanças de 19 bilhões de reais. Façam agora 2 comparações. A nossa folha é de 1,2 bi. A folha do Rio de Janeiro, 2,1 bi. A nossa previsão de déficit no final do ano gira em torno de 5,5. A dívida do Rio de Janeiro, no final do ano, o rombo, o déficit, será de 19 bilhões de reais. Só um pouquinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Antes de tu continuares, tá? O Gustavo também tem cabelos nos ombros, diz os que caem. É só um pouquinho de humor, não fica bravo. Não, ótimo. Eu quero falar um pouquinho. Deixa eu achar aqui onde é que tá. Deixa eu falar um pouquinho aqui, ó. Eu vou ler um pouquinho aqui, tá? Um pouquinho. O Gustavo também tem cabelo nos ombros, tá aqui, já achei. Deixa eu ver quem é que mandou isso. O Rodrigo de Canoas, tá? E outra coisa, alguém pergunta assim, ó, Magda Beatriz, por onde anda a Carla? Deixa eu ver quem é que perguntou. Não diz o nome dela. Tá, mas a Carla está em São Paulo e volta segunda-feira, tá? Adoro essa bancada, Chicão fashion demais. Hoje, Marne e Burdi, o Gustavo anda muito sério, prefiro quando ele está impossível. Querida, obrigada, como tem minha amiga, tudo de bom pra ti, eu também gosto muito de ti. Mas agora pode. 15 segundos. Que eu vou do Burdi, eu faço fala o Drops depois. O Peru quer falar. Deixa o Peru falar. A gente não está gostando. O Paulo Plete está vendo o nosso programa de celular. Celular digital ao vivo. Aonde? Dirigindo o seu carro, olhando com o celular. Não aqui. Pode, aí PTC. Alô, PTC, Paulo Plete está levando TV. Preparando a minha coleção de camisa de junho. E a minha, manda a minha. É a gola pra ti. Tu não precisa estar com muito. Não. Eu estou pobre. Olha aqui, boa noite, Magda. Estou assistindo pela primeira vez com o meu pai o programa e por indicação dele. Estamos nos divertindo e principalmente nos mantendo informados no início deste final de semana. Ganharam mais uma telespectadora assídua, Luciana.
Santana e Marcelo Pereda. Posso falar do Peru? Deixa só o Renê falar agora. Eu quero falar do Peru. Não. Cada vez que tu fala do Peru é uma tragédia. Não, quero falar do Peru. Fala tu que tá com o teu casaco dos Andes. O Chicão e o Mário hoje estão... Só pensa no Peru hoje. Parou. Quem mais gosta de peru é ele. É o seguinte... Eu quero 60 anos morando sozinho. Não, o Mário fala depois do peru. Não gosta porque diz que a carne é dura, né? Não, achou que disse. Fala sério. Tu falou pro bar do nosso peru mole? Vocês não deram importância, a devida importância a essa notícia que o Armando Budi deu. É muito sério isso que acontece, porque na verdade trata-se de uma chantagem oficial do Estado do Rio de Janeiro para com o governo federal há 40 dias do início das Olimpíadas. O Estado do Rio de Janeiro, desde que houve a mudança no partilhamento dos royalties, o Estado do Rio de Janeiro entrou num processo de degeneração com a queda da arrecadação. Junte-se a isso a crise financeira, a fuga do turismo, tudo isso fez com que o Rio de Janeiro necessariamente passasse por um processo de reforma das suas despesas, do seu custo, que é muito alto, e o Budi vai explicar agora por quê, porque ele deu uma aula hoje no meu programa na rádio, sobre o porquê que o Rio de Janeiro tem alguns dos maiores salários do funcionalismo público estadual do Brasil. O maior, por conta de uma sacanagem, de uma hipocrisia de um governante irresponsável. Portanto, quando vocês estão atrás de aumento e recebem o aumento e aplaudem o engraçadinho que assinou o aumento, tomem cuidado, ele pode estar comprometendo o seu futuro. Então tá, agora explica, Budi, por que o Rio está quebrado. Calma, depois o Budi, ele pode passar para mim, depois o Gustavo. Pode, tá, obrigada. Então tá, depois que o Budi falar, passa para nós. No final de 2001, o governador Antônio Garotinho deu um maior aumento, tornou o salário dos funcionários públicos do seu estado o maior do país. E se vangloriou disso de norte a sul. Como é que ele fez isso? Ele pediu a antecipação por 10 anos do valor dos royalties. Para ter uma ideia, o que significa o valor dos royalties. Hoje, neste ano, no ano passado, a Petrobras destinou 18 bilhões na forma canalizou como royalties, que é o direito de poder explorar a plataforma continental na costa daquele determinado estado, ou dos estados. Então, Espírito Santo, Rio de Janeiro, um pouquinho de São Paulo, ficam com a fatia maior. E os outros estados com praticamente nada. E o que ele fez? Ele pediu antecipação, dobrou os salários e, com isso, elegeu quem? A sua esposa, Rosinha Garotinho. Então, o Rio de Janeiro passou praticamente 10 anos, até 2013, sem receber os royalties, pagando os mais altos salários, e agora está quebrado. É isso muito simples. Que fórmula, hein? É mais ou menos guardada a devida proporção que fizeram com o Brasil. Quando o seu Lula assumiu, engordou o diário oficial, que saía com mais de 1 quilo todo dia durante meses. Deu no que deu, o Brasil está quebrado. Mari Barcelos, entenderam como é que se quebra um país ou um estado? Já se entendeu. Eu gostaria de falar do Peru. Não. Uma das viagens que eu fiz ao Peru foi uma viagem muito emocionante. O voo sai e passa sobre o lago Titicaca, o lago mais alto do mundo. O lago Titicaca, que faz a divisa da Bolívia com o Peru. Se chega em Cajal. Cajal é uma cidade onde está o aeroporto do Peru de Lima. Chaves, que é o maior da América do Sul. Eu tive um momento emocionante em Lima, Avenida Tacna, ou Tana, como dizem eles, né? Tomei a Inca Cola, hecho de hierbas. É a Coca-Cola deles. Hecho de hierbas, uma como porcaria. Eles fazem. Por favor, você poderia parar de fazer comentários a respeito? E eu entro, gentileza. Eu entro numa livraria lá, e comecei a olhar, pesquisar livros e pego um livro pequeno de bolso lá, Todo el Amor, de Pablo Neruda. Um dos livros mais lindos que eu li do Pablo Neruda, com algumas das poesias mais bonitas deste homem que ganhou o Nobel de Literatura. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu recebi um dos maiores presentes deste ano, através do João Alberto Escobar de Andrade, Caxias do Sul. Ele é da fronteira e me mandou o Gaúcho Martim Fierro em português e espanhol. Português e espanhol. Ele escreveu algumas, me chamando de Dom Barcelos aqui, então, fez uma série de elogios, quem manda e tal, etc., falando em espanhol e contando coisas escritas pelo José Hernandes
este homem, esse argentino que morou em Santana do Livramento, que criou o gauchismo, o argentinismo, essa coisa fantástica que é o homem que vive no campo e que lida com o gado e tudo aquela época. Então, muito obrigado ao nosso amigo de Caxias do Sul, ao Jorge Alberto, que me mandou esse presente que eu vou guardar para toda a minha vida, vou lê-lo evidentemente e guardar com muito prazer, porque isso é um presente que não tem preço, é inestimável. Essa quarta-feira eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial aí de Carazinho, Jocélio Nissel Cunha, que disse que os empresários de Carazinho acompanham quase que diariamente o nosso programa. Que bom. Eles gostam muito do Atualidades Pampa, então nós mandamos os A nossa audiência no norte do estado é muito legal. Cumprimentos e gostamos muito de saber que os senhores assistem e acompanham o nosso programa. E o Maicon, que é um motorista do Easy Taxi, que segunda-feira me levou até a Associação Leopoldina Juvenil, tem um filho de 2 anos, que é o Gustavo Souza, que nos assiste. Fez aniversário no sábado, então quero mandar um beijo pro menino Gustavo Souza. Magda, sabe quem está fazendo aniversário hoje? Quem? Uma amiga, muito amiga minha e também tua amiga. Quem? E ela tem uma ligação muito grande com o Peru, porque ela foi casada com um embaixador brasileiro que morou em Lima, em Miraflores, Maria Tereza Druck Bastilho. Ah, querida, aniversário dela hoje. Parabéns, Maria Tereza Bastilho. Grupo Habitação. Querida, a irmã do Péricles Druck. Irmã do Péricles. Ela foi muito amiga do Mário Vargas Llosa também. Só isso? Só apenas isso. Tá mal de amigo? Ela é uma mulher. Tá mal de família também, Legal, mulher maravilhosa. Querida Maria Tereza. Tá mal de família. Falando em mal de amigo, deu prima do... Ela não é irmã do Péricles? Eu pensei que ela era irmã do Péricles. Da família do Péricles. Ah, perdão. Da família, prima. Perdão, eu achei que ela era irmã do Maradona Péricles. enlouqueceu. O Maradona disse o seguinte... Enlouqueceu quando? Faz tempo? É preciso colocar uma bomba na FIFA e na Associação de Futebol Argentina. Ele quer colocar uma bomba, ele diz que é uma tropa de vigaristas, de vagabundos, que agora ele tá junto com Pelé e vai melhorar a coisa. Eu não sei como essa AFA, né, do Grondona, aquele que ficou tantos anos mandando lá. Realmente é um grande problema a FIFA e essa AFA, que veio com essa nossa CBF. Não, mas a AFA está sendo consertada. O Macri meteu a mão lá. O que é a AFA? A Associação de Futebol da Argentina. É que a FIFA proíbe que os governos dos países interfiram nas suas federações de futebol. Mas o Macri mandou a FIFA se catar e interviu lá na AFA, está botando ordem no barraco lá. Até agora a FIFA não se manifestou. O governo brasileiro podia fazer isso aqui também, porque tem um presidente de uma federação que pode ser preso se botar o pé fora do país, é constrangedor. É o fim da picada. Eu insisto, deveria ter posto o pé no campo onde o juiz nos afanou aquele gol. É verdade. Mas graças àquilo, uma revolução no futebol brasileiro, o Peru está aqui, representado por mim, joga contra a Colômbia. Mas olha, as pessoas não estão gostando muito da tua toca, hein? Não estão gostando? Não, eu estou sendo sincera, não sei, tu pode não te importar, mas as pessoas... Faltou aquela flautinha de... Eu não vou... Presta atenção, tenha respeito pelo seu colega. Não, mas é que o seu colega não perguntou a sua opinião. Não, mas o Peru tem que ser acompanhado da flautinha andina para caracterizar bem o personagem. Mas entendeu? quem está com o casaco dos Andes é você, e você não trouxe a sua flautinha. Sim, mas você nunca me perguntou a origem desse casaco. Mas é porque eu sei, eu não preciso lhe perguntar. Eu sou uma pessoa que tem conhecimento de algumas coisas. Os telespectadores não sabem. Mas chega, tu já falou 12 vezes nesse casaco, tu já usou o casaco 36 vezes, já falou 12 vezes no casaco. Já está manjado. Esse casaco já anda sozinho, porque ele é dos Andes. Eu vou embora. Ele não vai embora, porque hoje nós temos pouca frequência. Eu vou embora. Não vai. Fica aí. Dona Magda. Que não pode sair. Dona Magda, quem aumentou as vagas das câmaras municipais em todo o Brasil foi o deputado Pompeu de Matos. Tirou da cartola uma lei absurda, a lei de amarelar no impeachment. É verdade? Esse cara nem existe mais. É que foi reduzido e ele criou uma fórmula através da qual as câmaras aumentariam o número de vereadores, utilizando outras verbas e não aumentando o seu orçamento. Mas eu acho que... na época eu critiquei. Sim, eu critiquei esse Bom, então traduzido em português, ele aumentou. PCdoB acaba de lançar programa para ajudar a companheirada que se chama Minha Casa Minha Propina, diz Alberto Zimmer. O que é isso? PCdoB? Eu escrevi hoje que... que é isso? Havia antes a lei... Alberto Zimmer,
havia antes a lei da oferta-procura. Agora é a regra da propina e da procura. Ah, viu como as pessoas Olha, eu são? tenho tanto de propina, quem é que se candidata? Aí aparece... Não, os nossos telespectadores sempre... Não, o que me surpreende nisso aí, Magda, é o seguinte, se você errar uma vírgula no seu imposto de renda, eles vão encher o saco, vão cruzar os dados, com não sei o que lá. Essa gente manipulava milhões de dólares para lá e para cá, a Receita Federal nunca viu. O senhor Sérgio Goulart diz o seguinte: o governo Temer está no poder tão somente 2 meses e seus ministros já estão saindo em debandada. Por que será? Não, não estão saindo. Calma. Não era esse governo que acusou a Dilma de corrupta naqueles discursos calorosos e cheios de "em nome de", que os nobres deputados discursaram a cada voto? Se formos por essa lógica de demissões, até o fim do ano, o Temer estará governando sozinho. E isso se não pedirem o seu impeachment, que não está descartado. Tá, mas vamos fazer uma correção aí. A dona Dilma Rousseff, ela não foi afastada por corrupção. Corrupção é você fazer uso de um cargo público para benefício próprio. A dona Dilma não fez isso. Ela foi afastada por crime de responsabilidade fiscal. Ela manipulou a contabilidade do Brasil, que é considerado crime, está previsto na Constituição, existe a lei da improbidade administrativa, todo o mecanismo que levou à sua condenação é um mecanismo legal, mas não é corrupção. A dona Dilma Rousseff não pode ser acusada, pelo menos até agora, de corrupta, porque nada ficou provado contra ela, e sim contra a sua gestão. Essa é a explicação. E muito além disso, né? Não foram fatos apenas políticos, foram fatos econômicos, aumento. O Brasil está quebrado. O Brasil está quebrado. Agora tem um assunto que foi até, eu falei no começo do programa, e nós não podemos deixar de falar. Foi a pandemia do H1N1 que matou mais de 2.000 pessoas no Brasil. Feio isso. O nosso país não registrava um número tão alto de vítimas por esse vírus. Esse ano só de 2016, segundo um boletim que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, agora nessa semana que está terminando, 886 pessoas morreram por H1N1. De acordo com o médico Caio Rosenthal, que é um médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o vírus chegou antes do previsto e pegou todo mundo desprevenido. Como a epidemia veio antes do esperado, a população vulnerável, ou seja, aquela sem vacina, estava desprotegida. Isso não tem registro desde 2009, gente. O Magda, esse vírus tem e as pessoas meio que esqueceram, acharam que isso não... Tem um artigo assinado na terça-feira no Estadão por um especialista, um infectologista especialista na matéria, e diz que os primeiros estudos já revelam que esse vírus ele é transmissível pela saliva, body fluids, fluidos corporais, ou seja, a saliva, o suor, o esperma. Portanto, esse vírus é transmissível também pelo beijo, pelo ato sexual, por qualquer contato com fluidos corporais. Por outro lado, ele tranquilizou, ele disse que o poder devastador do H1N1 não é tão grande quanto se previa no início. Portanto, embora seja um caso grave, é muito mais a desinformação que está matando do que propriamente o vírus. Aliás, quero fazer um adicional, quero mandar um abraço para o pessoal do Hemocentro do Mãe de Deus, onde eu fui fazer minha doação de sangue essa semana, e surgiu a pergunta, Armando Burti, que não tinha antes. Você faz aquela entrevista, mesmo sendo um doador regular, como eu sou lá, faço minha doação a cada 3 meses, e surgiu uma pergunta, dessa vez no questionário, que me chamou a atenção. O senhor viajou para o Nordeste? Se o senhor viajou, por quanto tempo o senhor ficou no Nordeste e há quanto tempo o senhor voltou? Essas perguntas estão agora nos hemocentros, fazendo parte também da entrevista, porque especialmente o estado de Pernambuco, o caso do H1N1 é muito grave, a disseminação lá é muito grave. Senhor Vitorino, até que idade pode se fazer doação de sangue? 69 anos, 69. Em caso de doação regular antes dos 55. A partir, se você começou a doar só depois de 55, 60, aí o limite é outro. O jornalista Jones Almeida, que é diretor da simpática revista Foco de Pelotas,
pergunta, o que vocês estão achando do preço do feijão, do leite? Altíssimo. Eu nem estou achando, um abraço, Jones, eu nem estou achando que disparou tanto que eu não estou mais localizando. O leite passou de R$2, não baixa mais. Dobrou fácil. Dobrou, tá muito, muito. Você não pega mais. Falando em desrespeito, jornalistas brasileiros são agredidos por torcedores da Alemanha na Eurocopa. A jornalista da Band, a Sônia Blota, que é neta do Blota Júnior e da Sônia Ribeiro, que eu tive o privilégio de conhecer lá em São Paulo, foi agredida com um pontapé por torcedores alemães. E mais o cinegrafista, o Fernando Henrique, eles estavam fazendo aquelas gravações para transmissão internacional, aí eles vieram com bastão, um deles veio com bastão para bater na moça e o cinegrafista ficou na frente, levou um tapa na orelha e ela levou um pontapé na perna. Aí foram para a polícia, os policiais, o que nós vamos fazer? Não houve ferimento, não houve nada, vamos embora, não aconteceu absolutamente nada. Você vê como a França não está obedecendo às regras internacionais do jornalismo. Quer dizer, as pessoas vão lá, estão fazendo o seu trabalho, são agredidas por aqueles malucos, alemães, ingleses, franceses, etc, aqueles hooligans, e eles são agredidos e a polícia não faz absolutamente nada. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, já se manifestou, o Itamaraty se manifestou, porque não é possível. Daqui a pouco, um jornalista brasileiro vai ser... Me surpreende, viu, Mário, essa violência lá na Eurocopa. Eu achei que a Europa estava mais civilizada já em relação ao futebol, já tinha resolvido aquele problema, mas parece que não. E a França se mostra absolutamente despreparada. Especialistas de outros países que já dominam, por exemplo, a Inglaterra já tem um controle absoluto sobre os hooligans. A Alemanha, né? Mas a França está absolutamente despreparada, foi pega de surpresa. Mário, ontem fizeste uma referência ao Moisés Veltman. Hoje pela manhã liguei para o irmão dele, que é meu grande amigo, mora em São Paulo, e narrei a ele da tua referência, da tua homenagem, do teu carinho com Moisés, e ele gostou muito de ouvir e me mandou um e-mail no final da tarde dizendo: peço que transmitas ao Marne Barcelos, muito obrigado, profissional de excelente conceito no eixo Rio-São Paulo, o agradecimento pela lembrança. É impressionante como sempre surgem depoimentos e recordações de Jerônimo, criado por meu irmão Moisés. Jerônimo foi o primeiro herói brasileiro que introduziu grandes questões sociais em suas aventuras, como a reforma agrária, por exemplo. Abraços, Henrique Veltman. Que abraço, Henrique. Falando em coisas boas, a NET tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga, com mega velocidades e Wi-Fi dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega. Por apenas R$15 por mês, por 3 meses no combo multi. Exatamente isso, são só 50 centavos por dia e ainda ganha um ponto adicional extra e instalação gratuita. Visite a loja na Rua Silveiro, número 1111, no Menino Deus, ou ligue para o 0800 200 0901. Vou repetir, 0800 200 0901. Consulte as condições de aquisição, são muito legais. Dona Magda? Estou na fila. Pois não, criaram um grupo agora na internet, tira essa touca, Chicão. Que maravilha, Chicão. Porque as pessoas não têm a cultura dos povos. O povo brasileiro, o que o povo brasileiro usa na cabeça? Bonezinho virado. O americano usa aquele boné de beisebol. E na Europa, chapéu coco. E no Peru, essa cor. Esse tipo de cor, que é Inca. É uma homenagem ao Peru. Isso aí, eu tenho direito de usar. Em relação ao chapéu, há uma foto. É uma homenagem, eu acho que tu está muito... Há uma foto de 1930, quando a redação do Diário de Notícias se localizava, no extinto jornal, o Diário de Notícias se localizava na Praça da Alfândega, junto ao Largo de Medeiros, que hoje já perdeu a sua identificação. É um trecho que fica entre a Praça da Alfândega e a General Câmara. A foto foi batida de cima do antigo Cinema Central, onde o Marne Barcelos assistia aqueles seriados com a Libertad. Esta é sua vida. Deusa de Joba. Então, a foto foi batida de cima porque todos estavam voltados para a redação do Diário de Notícias, que ficava exatamente onde está hoje a Galeria de Primo Pé, que era um sobradão, e ali era a redação, as máquinas. Bom.
E o que mais chama a atenção da foto, porque estavam todos atentos aos acontecimentos da Revolução de 1930, outubro de 1930. E o que mais chama a atenção é que todos os homens, só havia homens ali, todos de chapéu. Não havia um sequer. Essa foto está na coleção do Correio do Povo. Era moda. Não saía de casa, inverno, verão, sempre de chapéu. E chapéu de feltro. Prada, Ravenzoni. Olha, que maravilha, coisa linda. Isso. Olha, o nosso telespectador, o senhor Zerg, de Novo Hamburgo, mandou um WhatsApp, talvez até a propósito do que nós acabamos de falar. Ele diz o seguinte: no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, pacientes estão morrendo por infecção hospitalar e ninguém fala nada. Ontem morreu nosso vizinho que foi enterrado devido a surtos psicóticos. Causa da morte, pontada de pneumonia. E aí assina o senhor Zerg de Novo Hamburgo. A recomendação... Lamentável é a situação dos hospitais, quase todos os hospitais que nós temos, e não tem mais, não é nem porque é daqui, é dali, é a situação dos hospitais. Fala, querido. Se tu falasse com toda a propriedade, a Magda falou, eu quero registrar o falecimento, o triste falecimento da esposa do Estevão, que é o nosso homem aqui que fica na recepção da Rede Pampa, e que o Haroldo Souza hoje ficou indignado no programa Grenal, dizendo que houve uma falha de hospital, uma falta de zelo. As pessoas não valem, a vida das pessoas não vale realmente mais nada. A nossa saúde pública, ela é uma coisa assim exorbitantemente vexatória. É o fim da picada isso. O país foi destruído, né? O país foi destruído e a saúde, Mag, vai trazer nesse bojo logo a tensão social. Porque o que a ANS patrocinou, por exemplo, com esses aumentos irresponsáveis dos últimos anos, foi o afastamento de mais de 2 milhões de brasileiros dos planos de saúde. Com isso, procuram mais o SUS, com isso aumenta o desespero, falta médico, falta tudo. O Brasil está à beira de um colapso. A única coisa que não falta ainda é comida. O Vitorino, só para complementar o que você está informando, 59 milhões e 400 mil pessoas estão negativadas no SPC, Serasa, etc. Quase 60 milhões de brasileiros não podem comprar. Já imaginou o prejuízo do comércio? O comércio não pode vender, se o camarada não tem crédito. Como é que faz isso aí? Não só estão deixando os planos de saúde em função do preço que está subindo da mensalidade, mas também porque os planos empresariais estão caindo na adesão. Quem sai... Quem fica desempregado não perde o direito. Não só ele, como em média todos os 3 pessoas da sua família. Então esse número é assustador. O que leva automaticamente ao atendimento SUS. Os hospitais públicos recebem mais e mais pacientes. Por quê? Porque está havendo o abandono do plano de saúde. O nosso telespectador André Giskov diz que é doador de sangue há 18 anos no Hospital de Clínicas e sempre fizeram essa pergunta a ele, se ele viajou fora do Rio Grande do Sul nos últimos 6 meses, em especial para Norte e Nordeste. E a Polícia Civil divulgou no dia de hoje o resultado das perícias no caso da jovem de 16 anos que foi vítima de estupro coletivo no Morro do Barão, ou da Barão, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Delegacia da Criança e do Adolescente recebeu todos os laudos periciais, inclusive do celular de Raí de Souza, de 22 anos, que foi um dos 3 suspeitos que estão presos pelo crime. A notícia na íntegra está no osul.com.br. Eu vou ler algumas coisas para vocês. O inquérito foi concluído e 7 pessoas foram indiciadas. Os indiciados por estupro de vulnerável e divulgação de imagem são Raí de Souza, que gravou e transmitiu o vídeo, Rafael Duarte Belo, o que fez uma selfie e também transmitiu o vídeo, e um menor conhecido como Perninha. Nesse caso, o processo será desmembrado e encaminhado para a Vara da Infância e da Juventude, e ele vai responder por ato infracional análogo aos crimes. Na verdade, quem fez sexo com a menina foram
4 jovens, 4 meninos, não sei a idade deles, mas 4 fizeram sexo e 3 deles distribuíram imagens, filmaram, enfim, o que é considerado também estupro, porque por ela ser menor. Um assunto local, parte do funcionalismo público a Prefeitura de Porto Alegre está em greve. Ontem o assunto foi comentado aqui, houve debate em torno do tema, e o secretário da Fazenda, Jorge Toneto, estava acompanhando o programa. E sobre o aumento dos servidores, ele me mandou uma mensagem hoje, um e-mail, eu fiz uma condensação aqui, porque ele é muito esclarecedora. A arrecadação anual da Prefeitura de Porto Alegre é de 6 bilhões e 500 milhões, conforme o orçamento. Não vai chegar a 6 bilhões. Por quê? Porque caiu a arrecadação. Caiu o PIB, cai a arrecadação. Ficará no mínimo 500 milhões abaixo, em consequência da queda dos repasses do governo federal, queda do ICMS e do Imposto sobre Serviço. O orçamento elaborado pelo Executivo para 2016 e aprovado pela Câmara previa queda de 0,4% do PIB, e inflação de 5,6%. O orçamento foi feito dentro desses números otimistas do governo que está afastado. E a realidade se mostra bem mais negativa. A proposta vem sendo analisada com os servidores desde maio e prevê aumento de 9,28%. 1% em maio, 2% em outubro, 2,6% em dezembro e o restante em janeiro. Os servidores querem um aumento de uma só vez. E o secretário Toneto conclui dizendo que não há recursos para isso. Eu não sei se vocês leram uma gafe, uma cacofonia do advogado da presidente Dilma, mas o nosso telespectador Heron Paza, que está sempre muito ligado nas coisas, mandou um e-mail dizendo o seguinte: Cardoso cita jurista Tomás Turbando ao defender Dilma no Senado. Vocês viram isso? Que ele quis fazer uma referência a Tomás Turban. Ele se referia a Tomás da Rosa de Bustamante, professor de Direito da Universidade. Ele não combinou com a assessoria dele, que faz a peça processual. E aí ele fez uma... Em relação a esse assunto que o Burt falou aqui, é interessante porque a gente tem insistido, batido na mesma tecla. Isso vai ao encontro de uma coisa que o Chicão falou há pouco antes aqui, a gente estava conversando antes de iniciar o programa. O Chicão disse: olha, Gustavo, eu vi o dado estatístico hoje, não sei o quê, dos carros que estão circulando em Porto Alegre. De cada 4 carros, um está com o IPVA atrasado, um está com problema de multa, não pode circular. A 1/3 dos imóveis de Porto Alegre está em situação irregular, IPTU atrasado, não foi transferido. Sabe o que é isso? É a ganância do poder público nas taxas, nas tarifas e nos impostos que tornam cada vez mais a prática da cidadania, Armando Burdi, impossível. Impossível. Hoje, a gente reclamou aqui há 1 ano que tem esse programa, há 1 ano que a gente está reclamando. Pô, em Santa Catarina você transfere um carro por 250 prata, aqui no Rio Grande do Sul é 900. Por quê? Por quê? Qual é a diferença? Por que custa 900, 800 reais a transferência de um carro aqui? Vai acontecer a desobediência civil. A mesma coisa, a indústria da multa, sabe? O IPVA cada vez mais caro, tudo é mais caro. Aplicar o tarifaço. O Bud, eu sei que eles não concorda comigo, mas aplicar o tarifaço do Sartori contando com incremento de receita. Caiu a receita. A curva de Laffer deu uma bisnagada na cabeça de todo mundo. Semana passada eu estive na Contadoria e Auditoria Geral do Estado, eu tinha comentado esse assunto aqui, a propósito de uma outra questão que nós levantamos, mas não foi apenas... O aumento foi um desgaste, o aumento provocou em parte só a queda. O que determinou a queda da arrecadação no Rio Grande do Sul foi a queda do produto interno bruto, da produção. Então... Não havendo venda, não há recolhimento de semestre. Para aí, Burdi. O Rio Grande do Sul se manteve em azul, o agronegócio carregou o Rio Grande do Sul nas costas, com crescimento de 6% real. Mas então não houve queda. Não houve queda. A economia do Rio Grande do Sul se manteve. Aumentaram o imposto e a arrecadação caiu. Curva de Laffer, amigo. Não, curva de Laffer é um componente de um conjunto que tem o seu núcleo central na queda da produção e na queda da arrecadação, o que se verifica em todos os estados, e o Rio de Janeiro é mais um exemplo. Eu vou dar mais... Hein? O Rio de Janeiro é campeão. Eu vou dar um outro exemplo, porque hoje saiu... O Rio de Janeiro viveu na babescamente sobre os votos. Não vamos falar. Só vou finalizar. Pode finalizar. Para dizer que não é apenas a curva de Laffer.
Saiu hoje o dado sobre a arrecadação federal em maio. Recuo de 4,8%. É o pior maio em 6 anos. Olha, meu amigo, não vendem mais, só falar que... Não é curva de Laffer, não é curva de nada, é curva da incompetência, é curva da sacanagem, é essa curva dessa gigolagem pública em cima do consumidor, que as pessoas não aguentam mais na rua. As pessoas vão partir para a desobediência civil, como disse o Mari, os governos competentes, nosso governador é incompetente. Para que aumentar imposto? Que ele disse na campanha que não ia aumentar imposto. Verdade. Isso é verdade. E depois ele aumenta imposto sabendo que a arrecadação diminuiu ainda. E o voto de quem? Aí, do carinha lá da Assembleia. Então, nós temos aquela relaçãozinha que a gente vai divulgar. Olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E teve viagem no Caribe. Sabia que o governador levou os aliados para festejar no Royal Caribe. 10 carguinhos. Gente, ninguém levou ninguém para festejar. Festejar. As pessoas foram tirar as suas férias, pagaram a sua viagem de férias. Todo mundo em Cancún. Para aí com isso aí, che. Vão assumir, ter coragem de dizer se o governo aí está enterrando o nosso Estado aqui. Eu quero saber o seguinte, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a prisão. Algumas pessoas foram presas na desocupação da Secretaria da Fazenda, né? E foram soltas depois. Entre elas tinha uma série de pessoas e tinha inclusive um colega, um repórter, um jornalista, né? E aí o sindicato está fazendo ato de desagravo, a Ari está se propondo a fazer uma conversa. Amanhã às 10 horas... Mas o nosso colega Batista Filho tem um pensamento sobre isso e nem todos têm este pensamento, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Eu não sei qual é o pensamento do Batista, mas eu concordo com ele. Você concorda com ele? Porque eu vou deixar bem claro, esse cidadão jornalista, Sim. Não sei se ele é jornalista, enfim, mas ele é muito mais ativista do que jornalista. É esse o pensamento. Então, se existe um desvio da atividade profissional, se justifica o rompimento do seu contrato social com a sua atividade. Então, assim... o jornalista está cobrindo informação, está fotografando, está ouvindo as pessoas, enfim. Agora, quando você usa na sua página do Facebook, fora isso, fora aquilo, estamos na passeata, vamos para a passeata, mobiliza, aí você é ativista, você não é jornalista. Então, eu acho que o que faltou... casualmente nós conversamos sobre isso e agora eu estou vendo que tem sindicato de jornalistas, mas o sindicato fez uma promoção, desagravo, mas me parece que o colega não estava cobrindo o sindicato jornalista, sindicato jornalistas é afiliado... o sindicato jornalista, eu conversei com o presidente... E o Ari está se propondo a fazer esse encontro para falar sobre esse assunto e ele acha que o colega em questão, ele tem que ser ouvido. Isso. E não falar e não é, sabe? Quer dizer, ele acha que não está certo. O sindicato jornalista, eu conversei com o presidente do sindicato jornalista no meu programa e questionei a ele sobre a conduta do profissional. Exatamente. Ele disse que o sindicato, você que está defendendo o profissional, coisa tal. Aí eu perguntei, aqui, Central Sindical, estava afiliado ao sindicato jornalista, a CUT. Agora, eu só gostaria de falar a respeito do Batista Filho, meu querido amigo Batista Filho, que foi irmão de um cidadão chamado Enio Melo. Um dos maiores comentaristas que o rádio do Rio Grande do Sul já teve. O Enio Melo. Uma saudade muito grande. E culto. Eu não sei qual é a opinião do Batista Filho, mas seja qual for a opinião dele, eu concordo. Essa, concordo. Que ali ele não estava trabalhando, ele estava como... como um advogado, como um advogado que é preso levando drogas para dentro de uma cadeia. A OAB não vai defender esse cara. A OAB não vai defender esse cara, muito pelo contrário, vai ser punido. Mas eu sou advogado, está aqui minha carteira. Não, mas o senhor está infringindo a lei. O senhor não está numa atividade inerente à sua profissão. Gustavo, é que eu não entendi até agora por que invadiram o prédio da Secretaria Estadual. Não, ninguém entendeu. Nem eles entenderam. No dia que aconteceu aqui, eu comentei. Exatamente. A Fazenda executa o orçamento, é o caixa, entra e sai. Não tem nenhuma ingerência sobre os critérios de alocar recurso para X, para isso. Eu vou dizer... Não deu para entender.
A liderança do PT e dos partidos de esquerda disse, olha, o Temer assume, no outro dia a gente está infernizando. Aqui está funcionando. É isso, ó. Boa noite. Esses barderneiros que estão por aí, diz o nosso telespectador Manuel Azevedo, não são estudantes, são delinquentes juvenis, muitos nem estudantes são, todos manipulados pela Uni e partidos políticos. Parabéns à Brigada, que quando foi preciso usou da força com essas pessoas. É o seguinte, ou é feita a vontade deles ou é invasão. Não tem diálogo com essa gente. Hoje, no final do dia, de novo, tinha toda uma movimentação em frente ao Palácio Piratini, com a iminência de outras invasões e outras coisas do tipo. Eu acho que o Temer tinha que cortar esse dinheiro. Sou a favor da força moderada para a reintegração de prédios públicos. Querem fazer bagunça? Então tá, então façam bagunça. Eu acho que o Temer tinha que cortar esses milhões que ele manda para a Uni. Posso fazer uma digressão? Faça uma rápida digressão aqui. Muita gente tem me reclamado, pô, abandonou o Nietzsche? O senhor nunca mais falou no Nietzsche e tal? Eu vou continuar deu uma folga para ele. Hoje prefere o peru. Não, o senhor é que gosta de peru. Você está insistindo nesse peru, gostar desse peru? Tu está com fixação no peru, né? É final de semana, ele está com fixação no peru, desde antes do programa que ele só fala no peru. O Nietzsche tem uma frase que diz o seguinte, tudo é precioso para quem ficou privado por muito tempo de tudo. Então, qualquer pequena coisa para a pessoa que nunca teve nada é importante. Por isso que as pessoas não valoram pequenas coisas, a pessoa que não teve nada. Quem é muito rico, quem é muito milionário, nada contra, esse não dá bola para nada. Mas a pessoa que quer ter um automóvel, um carro, mesmo que usado, e consegue o carro pela primeira vez, como ela valoriza aquilo? Então, é uma coisa fantástica. O Nietzsche foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, meu amigo Chicão Tofani. Por isso que ele valoriza o peru. Boa noite! O último desejo dele é o peru. Boa noite, atenção! Quem vem com o peru na cabeça foi essa pessoa. Prestem atenção, eu estou lendo um WhatsApp. Quem vem com o peru na cabeça? Atenção. Diz que vai se agarrar no peru hoje na tua Eu estou lendo, pena que os nossos amigos telespectadores do WhatsApp não deixaram o nome. Eles são de Alegrete. Estão na escuta, dizem que o programa é muito bom, mas obrigado. Não dizem que nome eles têm, aí fica difícil. Atenção, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, feijoada. É dia de feijoada. Todos estão convidados para ir na feijoada. Na Devassa. Onde é a Devassa? Em Porto Alegre, no shopping Praia de Belas, no 2º piso. Todo sábado é dia de você desfrutar de uma feijoada maravilhosa na mini cervejaria Devassa. E quem assiste o nosso programa, então, é mais afortunado. Por quê? Porque vai poder ter o privilégio de ganhar uma feijoada de presente amanhã. Um que assiste o nosso programa e se comunica conosco pelo e-mail atualidades@pampa.com.br e outro que se comunica conosco pelo WhatsApp. Eu sou uma mulher multimídia e sou super rápida. 9977-7001, mas eu sou esforçada. 9977-7001. Então, como que funciona? Alguém dirá uma frase inteligente. Você, que também é inteligente, vai escrever essa frase exatamente como ela foi dita. Nesta frase terá a palavra devassa. Devassa é com letra maiúscula, não esqueça. Você tem que escrever a frase de uma forma correta, como será dita. Vai ser dita pelo Gustavo Vitorino, que cortou o cabelo. Então ele está com o penso dele muito melhor, mais liberado, entendeu? E aí você vai escrever a frase, vai mandar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o seu RG ou o seu CPF. Só um pouquinho, seu Mário, senão dá problema no raciocínio, dá problema. Então, assim, ó, aí você manda o seu nome completo, o número do seu documento, RG ou CPF. E a frase tem que estar correta como será dita, tá bom? Com pontuação e tudo. O senhor Gustavo Vitorino vai dizer a frase a partir de agora. Uma feijoada pelo atualidades@pampa.com.br, uma feijoada pelo 9977-7001. A frase é... Torça pelo Peru com uma devassa. Torça pelo Peru com uma devassa. Ponto. Devassa com letra maiúscula, hein? Torça com 2 S.
É uma Não! Torça pelo Peru com uma devassa. Ponto, tá valendo. Fala, seu Mário. Não, eu ia dizer que ele tá com o bestuto desprotegido. Ah, não sei. Como há um espírito aqui de falar mal do Brasil... O vocabulário Mas como há uma intenção muito declarada aqui hoje de falar mal do Brasil, eu quero dar uma boa notícia. Fala. 4 Boeings saem todas as noites do Brasil carregados de flores para abastecer os mercados do mundo, o romantismo do mundo. 2 partem de Fortaleza, Ceará, e 2 de Olambra, que é São Paulo. Sai de Olambra, uma cidade do estado de São Paulo, e vai ao aeroporto de Congonhas. 4 Boeings. Deve ser Viracopos. Viracopos, desculpe. Olha, 4 Boeings, hein? Eu acho que tinha que mandar pelo menos um teco-teco para Porto Alegre, porque a demanda do Chicão Tofani para atender o mulherio... Eu sei que ele gosta de dar flores. Eu acho que nós temos que falar com o pessoal de Olambra aqui para... O problema é que as flores são muito caras. Muito caras, As flores Mas vem um jatinho, cortesia. Mas o déjà vu da flor é que se você vê uma mulher na rua, entra num jardim, pega uma flor, mandar um buquê grande, não, fica cafona. Não, é cafona. Você vai roubar a flor. Esquece e manda um cartão já pronto ali. Não, cartão pronto não dá. Eu tenho um amigo meu que compra aquelas baratinhas. Uma mulher e a mulher mandou a mãe agradecer. O cara não tinha a mínima chance. Né? Dona Magda, eu me lembro quando nós fizemos a primeira reunião de pauta do programa, foi exigido que todo mundo fizesse a barba para vir para o programa. Estou vendo que aqui ele vai fazer a barba e nem... cortar cabelo e fazer barba. Que hoje não está mais na moda, o cara bem barbeado, é um cara muito insonso, faz a linha muito cirurgião dentista, todo de branco, barbinha, cabelo pretinho. Ah, é? E usa desodorante da Rexona, ele queria CPF. Mas o que você tem contra o desodorante esse aí? Não, nada, porque todo mundo usa. O Vitorino usa Victoria's Secret, ele é fashion. Tem masculino isso? Chicão. É unissex. Chicão, sugestão de um vinho com style para o final de semana. Eu acho que aí tem que ser um vinho nacional, um vinho lá de cima, de Bento Gonçalves, Alma Viva. Alma Viva. Alma Viva pra matar, hein? Posso falar Gente, vocês não estão escrevendo direito, hein? Eu estou procurando aqui, 130 da Casa Valduca. Mas na crise, querido, está todo mundo indo para Cidra. Atenção, calma. Pingo de ouro, aquele esquema todo. Tá, olha aqui, atenção. Quem vai degustar uma boa feijoada e que escreveu perfeitamente a frase e pelo WhatsApp 99777001 foi a Helena Limbacher, tá? Helena Limbacher, 99777001. Escreveu perfeito, com pontuação e tudo. 2 S's? Não, ela escreveu direitinho, com o português correto. Helena, você tem direito a levar uma pessoa com você. Tá? Então, Helena, acompanhada de uma pessoa, a partir de amanhã, ao meio-dia. Lembrando que a feijoada da Devassa é só no sábado. Você não precisa ir neste sábado, mas, por favor, vá antes que termine a temporada da feijoada, né? Vai levar ainda o mês de julho e tudo. Helena Limbacher, então, foi agraciada com a feijoada, com direito a levar um acompanhante, na mini cervejaria Devassa. E no e-mail, quem foi contemplado é o Eduardo Gomes da Silva. Torça pelo Peru com uma devassa. Também está correta a frase e você também, Eduardo, pode levar um acompanhante ou uma acompanhante para degustar a feijoada na mini cervejaria Devassa a partir de amanhã, ao meio-dia, no sábado que você quiser. Feijoada na Devassa só tem nos sábados e durante o período de inverno. Os nossos cumprimentos ao coronel Uiraçu Litvinsky Gonçalves, que é assessor de Relações Institucionais do 5º Comando Aéreo Regional. Ao senhor Luiz Alberto Matos da Silva, a esposa Edilene e as filhas Rafaela e Stephanie. E ao deputado estadual Maurício Zendri. Todos acompanham
o Atualidades Pampa. Muito bem. E os Niver? Eu estou aqui com eles. É o primeiro aniversário. Estou aqui, tu ia... O primeiro deles é o grande compositor russo Igor Stravinsky. E o segundo foi um general da Segunda Guerra Mundial, um general alemão, Heinz Guderian. Como é o nome? Heinz Guderian. Ele foi o homem que introduziu, já serviu na Primeira Guerra, e na Segunda Guerra ele introduziu as divisões Panzer. Ele foi um general que foi demitido ao final de 1944, antes do término da guerra, que foi em maio de 45. Ele cumpriu 3 anos de prisão, foi preso pelos aliados ingleses, franceses e americanos, cumpriu os 3 anos e faleceu no ano de 1954. Tu está prestando homenagem a um assassino nazista? Não, estou falando de um general que morreu. Um general. Já foi tarde. Mas foi um assassino nazista. Grande general, não foi assassino. Reconhecido por guerra. Vou falar do Clodovil Hernandes. Foi meu grande amigo, meu companheiro, muito... inteligentíssimo. Muito papai, era muito difícil a gente se relacionar com ele, porque ele era inteligente demais, a gente tinha que ter muita atenção. O Lobão que eu digo. Arlete Salles também de aniversário hoje, completando 74 anos. Isso foi uma maldade tua. Mas ele é maldoso. A Arlete foi casada com o Carlos Alberto, o jogador lateral, não? Foi. Torres. Não, Arlete Salles não. Foi casada não, foi uma outra pessoa que foi casada com ele. Tony, como é? O Tony da BR3. Tony Tornado. E casada também com o Lúcio Mauro. E agora eu quero fazer o Tony Tornado? É. Casado com o Lúcio Mauro? A Terezinha Sodré. Eu amo a nossa produtora. Terezinha Sodré foi casada. Isto. Aí foi o nosso colega Marcelo do completando que disse, eu gosto do Marcelão também. 73 anos hoje, um dos maiores cantores, um showman, um produtor de discos maravilhoso, Barry Pincus. Ele é o Barry Manilow. Barry Manilow, canta muito bem. Streisand. Maravilhoso, sou fã incondicional dele. Ele canta muito bem. Depois do Barry Manilow, o Chico Pinheiro, o jornalista Chico Pinheiro. Sabe quantos anos está fazendo Chico Pinheiro hoje? Não faço a menor ideia. 63. Bem feito. Não é mais tão nenezinho assim. O Zinho, o jogador, e o João Marcelo Boscoli, que nasceu em 1970, filho de Elis Regina e Ronaldo Boscoli. Eu quero falar um assunto extremamente interessante, que ontem, quando eu estava no barranco, um empresário me falou que é uma coisa que vai ter muita discussão sobre isso. Quando a gente relatou aqui no programa que um cara com uma caminhonete Land Rover foi multado na freeway a 195, essa velocidade toda, ele me disse o seguinte, que um carro que passa pelos nossos radares, Vitorina, eu gostaria que tu fizesse até uma avaliação, os radares que a Polícia Rodoviária Federal usa, a 195 ele é multado. Se ele passar a 220, ele não é. Não. Porque o tipo de radar, ele explicou, ele não capta, porque o radar é que nem uma ressonância magnética, ele é em Doppler. A partir de 200 km por hora, a imagem desmaterializa, ele não consegue fotografar. Não, Chicão, muito interessante. Não. Essa informação não procede. Os radares, a velocidade de captação dele, o zoom dele é de altíssima velocidade. Ele consegue captar até 80 frames por microsegundo. Esses radares que tem aqui. Não. Ele capta assim. Se o sujeito passar 250 por hora, ele vai ser multado. A informação correta é de que a NET tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas R$15 por mês, por 3 meses no combo multi. Exatamente isso, são só 50 centavos por dia e ainda ganha um ponto adicional extra e instalação gratuita. Visite a loja na Rua Silveiro, 1111, no bairro Menino Deus, ou ligue 0800 200 0901, 0800 200 0901. Consulte as condições de aquisição. O mundo é dos NETs. Dá até para assistir o peru dos meninos ali que a gente insiste, olha, faça soro caseiro, insista. Sabe o que o Marco fez na Argentina? Tirou os quadros do Che Guevara e da Evita. Tirou do Kirchner, tirou todos os quadros, que aquilo parecia um museu, foi muito criticado por isso. Agora, quadro do Che Guevara, a Evita ainda é uma personalidade na Argentina. Outra populista, muquirana.
Sabe que ela é uma olha aí, eu chamou Evita de Muquirana. Que isso, Arnai? Olha, tu não livra, mas que isso? Falou. Mas era. Imagina se alguém diz isso de ti. A Isabelita, a Margarita, essas zitas, tudo populista, arrebentaram com a Argentina. A Argentina, na década de 40, 50, 60, era um paraíso de cultura. Mas é a época que ele foi presidente. Aí veio o Perón com aquela turma dele, oficial de cavalaria, arrebentaram com a Argentina. A Argentina hoje não é nem sombra do que foi nos anos 40 e 50. Oficial de cavalaria. Um país com autonomia, mas então em petróleo, direito, em carne, em trigo. Não, o Vitorino comentou um jornalismo falta de respeito com os hermanos. Chacarita, Isabelita, Kikita, papapá, sabe? O New York Times tem todo direito disso aqui, é América Latina mesmo. Não, volta, não faça ouro caseiro, não insista. Vou deixar bem claro uma coisa, eu estou dando opinião, eu não estou fazendo cobertura jornalística. Isso aí. Mas tu é um jornalista top. E a minha opinião, justamente por isso é que eu acho que essa turma é uma muquiranada. Eu vou perguntar para o Burt, que é um especialista em política. Você achou que o Perón foi um mau presidente no auge da Argentina? Na época da Segunda Guerra? Deixa responder, senão não vai dar tempo. Doutor, neutro na Segunda Guerra Mundial? Não, eu não falei neutro na Segunda Guerra Mundial? Ele abraçou Porto Seguro dos nazistas trazendo mas eu não falei ouro. Neutro. Hein? Eu não disse essa palavra. Não, eu estou dizendo. Ah, bom. A Argentina neutra, por mais que Getúlio Vargas tenha namorado, flertado com o nazifascismo, prensado, ele mandou a FEB para aquele heroísmo da campanha da Itália. O único país da América do Sul que mandou. 25 mil soldados. Pensem nisso enquanto eu lhes digo... Bom final de semana. Magata disse que o Nenê sabe até Nós voltamos segunda-feira cheios de amor no coração para encontrá-lo. Beijos. Beijo. E comemorando o peru dele. Eles vão comer peru todo final de semana. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.